Boa noite a todos, a graça e a paz. Outro dia eu estava falando com uma pessoa, falei, por que a gente bebe tanta água aqui em cima? Você imagina que a gente está aí embaixo e gosta de cantar? Eu gosto de cantar, louvar o Senhor, aí quando você chega aqui, aí você tem que falar mais um tempo e fala sozinho, né? Não conversa, então sem parar, aí a garganta da gente começa a arranhar. Então é muito gostoso ter essa aguinha, obrigado Mariana, Deus abençoe, me ajuda bastante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6. O tema da nossa reflexão hoje é Vivendo Diante de Deus. Nós estamos, para aqueles que estão nos visitando, abordando acerca do Sermão do Monte já há alguns finais de semana. Todo domingo nós compartilhamos uma parte desse sermão. E hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante, que Jesus trata com os seus discípulos. Então, Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Nós vamos ler na linguagem de hoje, um pouquinho diferente, talvez daqui algumas pessoas possam ter. Diz o seguinte: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós colocamos, Deus, os nossos corações na sua presença nesse momento também, tão precioso, onde a gente ouve a palavra, a gente reflete, medita, ó Deus, e o Senhor fala conosco. Obrigado, Deus, porque Jesus deixou registrado esse sermão tão precioso, com ensinamentos tão simples, ó Deus, para nos alertar, para nos orientar, para nos proteger e para nos abençoar. Deus, obrigado por tudo que o Senhor já tem falado conosco ao longo desses domingos, sobre essa passagem, essa mensagem do Sermão do Monte. Ó Deus, temos aprendido coisas preciosas, temos podido, Deus, compartilhar com os nossos irmãos na célula, tem sido muito bom, Senhor, e nós queremos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Nós precisamos aprender de Ti, por isso, Senhor, som do nosso coração, tira qualquer coisa que possa ser um obstáculo para que essa palavra, que é uma boa semente, caia e produza os frutos que o Senhor espera. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito traga, Senhor, entendimento a cada um de nós. E que a gente possa ser praticante da palavra e não apenas ouvinte, trazendo engano sobre as nossas próprias vidas. Que a gente pratique aquilo que Jesus ensina e assim a gente possa edificar a nossa vida, a nossa casa, sobre uma rocha firme. Ó Deus, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nós nessa noite. Obrigado pelo Teu poder que tem se manifestado entre nós. Obrigado as orações que têm sido entregues e feitas nesse lugar, ó Deus, pelas vidas das pessoas. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está transformando a nossa vida. E nós te agradecemos também por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vivendo diante de Deus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que quase todas as religiões do mundo, ou as pessoas religiosas, elas praticam. De alguma forma, em alguma intensidade, com alguma frequência. Nós estamos falando em algumas traduções diz dar esmolas, ou ajudar pessoas necessitadas, que eu acho que é uma tradução mais
eu vou dizer assim, mais elegante, eu acho. Ajudar quem precisa. Porque às vezes o termo dar esmola é um termo pejorativo. É como se a pessoa não tivesse nada mesmo. Então, assim, algumas traduções trazem, é o termo bíblico, mas quando traduz por ajudar os outros, ajudar os necessitados, eu acho que é bem interessante. E essa é uma prática, entre outras, que faz parte da nossa disciplina cristã, da nossa caminhada com Jesus. Jesus, quando entra agora em Mateus capítulo 6, ele vai abordar sobre três assuntos que estão relacionados com isso, então. Que é o ato de ajudar pessoas necessitadas, a oração, que ele fala logo em seguida, ali a partir do versículo 5, e também sobre o jejum. Então, ajudar necessitados, orar e jejuar são práticas que não são exclusivas dos cristãos. São práticas realizadas em diversas, eu diria assim, religiões. E Jesus vai falar sobre esse assunto, falou sobre esse assunto nesse texto que a gente leu. E quando a gente fala, porque até agora a gente estava falando sobre homicídio, juramento, divórcio, questão de violência, né, enfim, perdão. E agora Jesus vai falar de uma coisa que não é assim, que gera não é um pecado, vamos dizer assim, mas é uma prática religiosa, que pode se tornar uma prática pecaminosa. Então, falar sobre ajudar necessitados, ou dar esmolas, ou contribuir com pessoas em situação de emergência, é algo que é delicado, porque a gente pode ser testado nessa questão, e a gente pode ser tentado a agir com hipocrisia, a agir de forma exibicionista, a agir com ostentação e com vaidade. E é por isso que Jesus põe esse assunto na pauta. Porque ele sabe que essas coisas sucedem no coração das pessoas, mesmo sendo elas religiosas, vamos colocar assim, porque ele faz uso dessa passagem se referindo aos fariseus. Então isso acontece. E Jesus então trata desse assunto, e ele faz um contraste então entre pessoas que fazem o bem esperando serem vistas pelos homens e pessoas que fazem o bem esperando serem vistas por Deus. Pessoas que fazem pensando no que vai receber dos homens, no que vai receber de Deus. E o que fica claro de início aqui então é que Jesus, quando fala sobre esse assunto do ajudar ao necessitado, ele está preocupado com a atitude do nosso coração. Ele está preocupado com o que está escondido dentro da gente, com os pensamentos escondidos dentro do nosso coração. E assim como já foi dito em domingos anteriores, assim como uma pessoa pode adulterar no coração e pode se tornar um homicida no coração, ele pode praticar um pecado ao contribuir, quando ele o faz com uma motivação equivocada, errada. Então, assim, os fariseus, eles achavam que o adultério era uma coisa que só era considerada adultério com o ato em si, assim como a questão de você matar alguém. Mas Jesus mostra lá, a gente já estudou sobre isso, que a coisa pode ser feita já no coração. E aqui também ele vai abordar um pouquinho sobre isso. Então não é tanto a questão do que a nossa mão está fazendo, quando a gente está entregando alguma coisa para alguém, abençoando alguém, mas é como está o nosso coração quando a nossa mão está agindo. Então Jesus está preocupado com isso. E aí é quando ele diz assim, quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que você fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Então, como eu disse, dar esmolas ou ajudar pessoas carentes ou qualquer pessoa necessitada é uma coisa que pode ser uma grande bênção na nossa vida e é extremamente praticado por todas as pessoas, religiosas de um modo geral, mas é algo que pode ser um grande perigo para a vida da pessoa. Então veja uma coisa, no ato de ajudar pessoas, 3 coisas podem acontecer com a gente. Primeira,
a pessoa ajudar querendo o louvor dos homens, é uma. Segunda coisa, a pessoa ajudar de forma anônima, mas ficar no coração dela se vangloriando por aquilo que ela fez e que a princípio ninguém sabe, mas Deus está vendo. E uma terceira coisa que pode acontecer é uma pessoa ajudar alguém realmente e não esperar nada de ninguém e apenas aguardar que Deus testemunhe aquilo que ela está fazendo para agradar o próprio Deus, que é o nosso Pai e que vê todas as coisas que a gente faz. Então, assim, Jesus toca no assunto porque ele sabia que os discípulos, de alguma forma, estavam acostumados a ver os fariseus praticarem o ato de contribuir ou de dar esmola da maneira errada. Os fariseus buscavam a glória dos homens. Eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo não era para agradar a Deus, era para serem vistos. Eles faziam porque eles queriam ser elogiados. E eles faziam de uma forma para chamar atenção. Alguns estudiosos registram que eles tinham essa prática, e a Bíblia diz em algumas linguagens que eles gostavam de tocar trombeta. Eles saíam na rua avisando a todos, embora não dissessem isso, que eles iam para o local de culto deles entregar as ofertas dele. Então, era como se fosse um toque para chamar os pobres e um toque para avisar todo mundo que eles iam dar as ofertas deles. Então, Jesus sabia que eles tinham essa performance religiosa, que eles eram atores, por isso que chamam eles de hipócritas, e que eles viviam esse papel religioso. Então, assim, aquilo na verdade não refletia o coração deles, não era uma atitude de dar de forma agradável a Deus. E Jesus não queria que os discípulos, então, fossem impregnados desse estilo de vida. Jesus não queria que os discípulos fossem contaminados, porque ele diz claramente assim, olha, isso que eles fazem, Deus não aceita. Isso que eles fazem não agrada a Deus. Isso que eles fazem é uma coisa enganosa. E Deus não aceita aquilo que é falso, que é mentiroso e que é enganoso. Então Deus rejeita esse tipo de atitude. Então Jesus queria sim que os discípulos fossem pessoas abençoadoras, por isso que toca no Sermão do Monte, que é um sermão pequeno. Se você for pensar bem, todo ele são 2 capítulos, basicamente, Mateus 5, 6 e 7, 3. Mas ele toca o assunto da oferta e da contribuição e da ajuda aos pobres. Quando você for ajudar os outros, e não se você for ajudar as pessoas. Quando Jesus usa a palavra quando você for ajudar, está implícito aí que ele está dizendo que as pessoas, os discípulos, iriam ajudar as pessoas. Ele não disse para elas assim, olha, se você for ajudar alguém, eu vou dizer para você como você deve fazer. Não, ele fala, quando você for ajudar, faça dessa maneira. Então Jesus conta com essa atitude da gente. Deus espera que a gente seja um povo que tenha prazer em ser generoso, prazer em ser alguém que contribui com pessoas carentes e contribui financeiramente, e contribui com tempo. Deus espera que isso aconteça. Essa é uma atitude de alguém que está comprometido com Jesus, comprometido com o reino de Deus. E nós fomos chamados para sermos abençoadores. Então a questão aqui é uma passagem curtinha, e a nossa reflexão vai ser menor, mas é a seguinte, de que maneira você deve ajudar? De que maneira eu e você devemos ajudar? Se o que preocupa a Deus não é aquilo que a gente está fazendo, mas o como nós estamos fazendo. Então, segundo as próprias palavras de Jesus, e usando a linguagem da versão atualizada ou corrigida, uma coisa que está no seu boletim é o seguinte, quando você e eu formos ajudar alguém, nós não devemos tocar a trombeta. Nós não devemos fazer alarde. Nós não devemos fazer nenhum tipo de encenação. Nós não devemos procurar fazer qualquer coisa pensando em ser visto por alguém. Ou não devemos anunciar que vamos fazer alguma coisa para alguém. Nós devemos apenas fazer. O ato de ajudar, de contribuir, Jesus, ao falar o que disse, estava dizendo o seguinte, deve ser um ato
de gratidão a Deus, deve ser um ato de generosidade e deve ser um ato que deve ser acompanhado por uma coisa chamada de discrição. A pessoa tem que fazer de forma tranquila, sem muita ostentação, sem nenhuma, sem nenhum alarde, sem nada que seja espalhafatoso. Não deve haver, quando a gente vai contribuir, exigências porque a gente vai contribuir ou ajudar alguém. Porque tem pessoas que fazem isso. Talvez você fala, mas não vejo muito sentido, porque não é o nosso caso, a gente não fica aí avisando para todo mundo o que a gente está fazendo aqui, né? Também não ficamos avisando muitas coisas lá fora também, acerca do que nós fazemos lá fora. Mas, então, o que tem a ver isso com os dias de hoje? Tem a ver, porque nos dias de hoje, muitas das contribuições são feitas com base numa exigência, que o nome daquele que contribuiu esteja estampado em algum lugar, em alguma lista de contribuinte, em alguma placa dizendo que essa pessoa foi que contribuiu. Então, assim, essa é uma forma nos nossos dias de a gente fazer a coisa gerando esse alarde ou fazendo da forma como Jesus não espera que a gente faça. Jesus acha que esse tipo de atitude é uma atitude que não merece de Deus recompensa. E ele alerta os discípulos para isso. Fala, olha, o Pai não vai recompensar vocês. E se vocês fizerem assim, fizerem dessa forma, vocês vão estar agindo como essas pessoas religiosas que são hipócritas. Então Jesus disse que essa é uma maneira errada, tocar a trombeta, fazer exigência. E aí ele fala, a certa, sabe qual é? É que a mão esquerda ignore o que a mão direita faz. A mão esquerda não saiba do que a mão direita realiza. Ou na versão que a gente leu, que é interessante, que a gente não compartilha nem com um amigo mais íntimo. Né? Tá uma colocação dessa forma, que é interessante. Em outras palavras, a oferta, ela deve ser dada, e nós que estamos dando, contribuindo com quem quer que seja, não devemos estar preocupados. Nem com a gente mesmo. Nem com aquela ideia do tipo assim, eu vou dar porque se eu der, Deus vai me dar. Porque a mão esquerda não saber da direita, ou a gente não ficar espalhando aquilo que a gente está fazendo, tem a ver com isso. Com essa coisa de auto-recompensa, de justiça própria, de ganho diante de Deus. De alguma forma é uma espécie de barganha. Eu vou dar para ver se Deus realmente vai fazer aquilo que eu quero. Ou eu vou dar para ver, né, que de repente eu dando eu me sinto, né, como alguém, né, que estou resolvendo alguns problemas diante de Deus. Mais ou menos é isso que Jesus está querendo dizer quando ele diz que a mão esquerda não tem que saber o que a direita faz. Então, ao dar, eu não devo ficar pensando nem naquilo que eu dei, nem na quantidade que eu dei e nem para quem eu dei. Eu dei, entreguei para a pessoa e eu faço isso de forma espontânea, com alegria, como uma coisa que faz parte da minha caminhada, da minha intimidade com Deus. Ou seja, tentando fugir de um ato religioso e transformando isso, deixando isso ser um ato da vida comum, que faz parte da minha caminhada com Jesus. Se eu agir assim, ou seja, dar e ficar pensando naquilo que eu estou dando, ou pensando no que eu vou ganhar porque eu dei, eu estou transformando um ato que Jesus chama de um ato de misericórdia, porque dar esmola ou ajudar alguém necessitado é um ato de misericórdia. Eu vou transformar esse ato de misericórdia num ato de orgulho e de vaidade. E isso é uma coisa que fica sendo abominável para o Senhor. E quando a vaidade, o orgulho, a ostentação cresce no meu coração, então eu, naquele momento, deixo de fato de estar agradando ao Senhor e deixo de fato de estar recebendo aquilo que Deus gostaria de me dar. Mesmo que fosse tão somente o prazer e a alegria de poder estar compartilhando alguma coisa que Ele me deu com alguém. Ou seja, quando a gente dá com a atitude errada, a gente dá de forma mecânica, fria, nem a gente mesmo sente
alegria e prazer em fazer aquilo. Aquilo perde o significado, perde o sentido. A gente dá de forma fria. Porque talvez a maior recompensa que a gente possa receber quando a gente ajuda alguém, não é ficar pensando o que Deus está colocando lá no céu, em algum cofrinho para mim, né? Nada disso. Mas talvez a coisa mais gostosa é você ver no rosto da pessoa o sorriso. Ver no corpo da pessoa aquilo que ela precisava, uma roupa. Ver no estômago dela aquilo que ela estava deixando ela agoniada, em crise, que é o alimento. Enfim, seja o que for que você e eu viéssemos a dar a essa pessoa. E quando a gente dá friamente, a gente perde essa sensibilidade. E mesmo que tenha a gente atrás, olha, nossa, como ele é uma pessoa que contribui, a própria pessoa é infeliz. O orgulho não pode, irmãos, ser a base da nossa comunhão com Deus, nem daquilo que a gente faz, em nenhuma situação. Por isso Jesus disse para a gente manter segredo quando a gente fosse contribuir, tanto das pessoas, assim como da gente mesmo. Dê em secreto. É a última coisa que Jesus fala basicamente aqui que eu queria ressaltar aos irmãos. Eu conheci uma pessoa na igreja há muito tempo. Sempre era a última pessoa a contribuir. Sempre que eu cruzava com a pessoa gostava de mencionar para mim, eu dei hoje a minha ajuda. E eu achava aquilo assim, óbvio, né? Uma coisa que deixava bem notório e claro que a pessoa não tinha entendido. Talvez nunca tivesse lido essa passagem, eu não tinha entendido o propósito de a gente abençoar e ajudar as pessoas. E o que deixa a gente triste, porque às vezes você fala e você explica, você mostra a verdade de Deus, mas a pessoa muitas vezes não quer entender, não quer receber. E quer continuar vivendo daquele jeito. E aí, essa pessoa, ela passa a viver diante dos homens. E ela não recebe nada da parte do Senhor. E a vida dela, ao contrário do que ela pensa de estar sendo abençoada, ela está trazendo problemas para a vida dela. E eu conheci, né, e cheguei várias vezes a perceber, algumas vezes a falar. Então, quem vive diante apenas dos homens, não vai viver para Deus. Porque não tem como viver para um homem ou para Deus. Quer dizer, para um ou para outro sim, não tem como você viver para o homem e para Deus. Ou a gente vive e procura fazer as coisas para agradar o coração do Pai, para aprender com Ele uns com os outros, ou a gente faz as coisas religiosas esperando dos outros, o que os outros não podem nos dar. Mas quem vive para Deus e espera somente dEle, aprende no dia a dia, na maneira prática, no caminhar com Jesus, que ajudar as pessoas, contribuir com as pessoas, é algo que a gente faz de maneira tranquila, eu diria até, como disse Jesus, se possível, em secreto. Se desejamos a recompensa de Deus, é melhor que a gente fique em silêncio em relação a esse assunto. Mas se nós queremos a recompensa dos homens, o aplauso, o elogio, a promoção, a fama, então a gente tem que divulgar. E a questão é, o que a gente está esperando? De quem que a gente está esperando? Quando a gente está dando, seja o que for, uma roupa, um prato de comida, uma moeda ou 10 reais, enfim, ou a nossa oferta, ou o nosso dízimo, qual tem sido a atitude do nosso coração? Algumas pessoas falam assim, aqui na comunidade os pastores não gostam, algumas pessoas já nos falaram disso, de ficar falando de dinheiro. De fato, nós não gostamos.
de ficar falando. São poucas as vezes no ano que a gente fala alguma coisa sobre isso, esse assunto. Mas esse é um assunto extremamente falado e explorado entre os religiosos. E na cabeça deles, é assim, é como se fosse, eu dou para Deus, Deus me dá, eu dou para Deus, Deus me dá. É uma relação de barganha. Quanto mais eu der para Deus, mais eu acredito que Deus vai me dar. Aliás, eu dou para Deus porque eu sei, porque a Bíblia diz, porque tem um versículo assim, assado, lá naquele texto, no livro tal, que diz a medida sacudida, recalcada, ppp, papapá, e o texto nem está falando desse assunto em específico. E por que esse assunto é extremamente explorado? Porque essas pessoas que gostam de falar demais desse assunto, sabem que o dinheiro, como o pastor Cleveson pregou alguns domingos atrás, ele se torna um Deus na vida da pessoa. E para tê-lo, alcançá-lo, as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. Então, como eu sei que existem pessoas sedentas pelo dinheiro, então eu falo sobre o assunto, eu prometo sobre o assunto, eu libero bênção, unção, eu faço qualquer coisa para que, então, as pessoas recebam esse retorno de Deus. Mas essa teologia, se é que a gente pode chamar assim, porque de teologia não existe nada, da prosperidade, é uma coisa que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente tem que dar de forma discreta. Talvez você diga assim, mas é impossível hoje alguém dar sem ninguém saber nada. Veja, uma coisa, Jesus não está preocupado, na verdade, se alguém vai ver ou não vai ver. Deus está preocupado com o coração de quem dá. Não é de quem vê, é de quem dá. Porque se você lembrar, quando a gente pregou sobre Mateus 5, no versículo 16, se não me falha a memória, Jesus diz o seguinte, olha, eu quero que vocês, quando está falando sobre sal e luz, eu quero que vocês brilhem, que a luz de vocês brilhe, que as pessoas vejam o que vocês estão fazendo e glorifiquem ao Pai. E aí talvez você diga assim, mas então não há uma contradição? Jesus, no próprio Sermão da Montanha, dizendo para algumas pessoas que as pessoas vejam o que você faz, e aqui ele dizendo, olha, quando você for fazer, não fica falando não. Não tem contradição. O que acontece é o seguinte, para algumas pessoas, Jesus sabe que o pecado do coração delas é a covardia. Eles deveriam estar no lugar onde Deus gostaria que eles estivessem. Eles deveriam estar fazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Num trabalho, numa posição, numa determinada, sei lá, vamos falar assim, até numa área política, numa área de destaque, de influência da sociedade. Deus espera que a gente esteja lá, honrando o Senhor e glorificando o nome dEle. E às vezes a gente tem a oportunidade de estar e a gente não vai. E aí Jesus fala, não, para de ficar debaixo, botando a sua luz debaixo da mesa. Põe no lugar onde as pessoas vão ser iluminadas. Façam a obra de Deus, vivam o Evangelho, sejam sal, sejam luz. Mas aqui o pecado que Jesus estava alertando com respeito aos fariseus era outro. Não era de gente que tinha problema com covardia. Era de gente que tinha problema com ostentação e com vaidade. É por isso que ele fala, nesse caso, olha, cuidado. Quando forem fazer alguma coisa nessa área, seja orando, ou seja, ajudando um necessitado. Esse é o contexto da passagem inteira. Ou jejuando. Cuidado. Cuidado para que a motivação do coração não seja a vaidade, a ostentação, querer dizer que tem isso, que tem aquilo. Então, assim, essa é uma palavra simples, estou terminando, mas assim, que é bom a gente frisar, Deus espera que a gente ajude as pessoas, sim. Ele precisa, de certa forma, que a gente seja esse canal. Ele conta comigo e com você. Hoje o Marcelo veio aqui falar de uma situação real, no Núcleo Criança de Valor. Crianças que precisam de serem apadrinhadas, amadas, cuidadas, e a gente está procurando fazer isso.
lá no núcleo Criança de Valor. Então a gente pode ir lá, né, e abençoar e cuidar dessas crianças, não tem problema nisso. Agora talvez seria, trazendo para esse momento, de forma prática errada, a gente fala assim, olha, eu vou apadrinhar uns 15 lá, viu? Põe aí, Marcelo, 15 aí para mim. Isso sim é o que Jesus está falando que ele é contra. Então ele espera que a gente faça o que a gente tem que fazer, que é contribuir, sem alarde, sem ostentar nada. Porque a gente sabe, como discípulo de Jesus, que a gente faz para a glória dele. E faz por causa do reino dele, da vontade dele. E também porque existe a necessidade. E quando a gente faz consciente dessa forma, quem que vê? Quem vê quando ninguém vê? Deus. Quando ninguém vê, Deus vê. E ele recompensa. Jesus disse, ele recompensa. Ou seja, quando a gente faz as coisas da forma que Deus quer, quem cresce, quem é abençoado, quem se realiza, quem é fortalecido no espírito, quem é animado pelo espírito, encorajado, é a própria pessoa. Por isso, nosso objetivo ao contribuir deve ser tão somente agradar ao nosso Deus. Fazer isso de forma reta diante dos seus olhos, esperando somente dele a aprovação. E aí a gente vai experimentar o amor dele e a gente vai se realizar na presença dele. Então, assim, que você relembre isso, que talvez já é uma prática sua, que você ajude outras pessoas a entenderem essa mensagem simples de Jesus, né? E que a gente converse nas nossas células sobre isso, sobre formas que a gente pode ajudar, abençoar as pessoas, mas com discrição. E até uma ocasião a gente ensinou na comunidade, que é muito importante relembrar isso, que quando a gente ajuda as pessoas com recurso financeiro, é bom a gente ter muita discrição. Porque como o dinheiro não é mal em si, mas ele pode se tornar um Deus na vida de alguém por causa da forma como a pessoa se relaciona com ele, muitas vezes aquilo que a gente está querendo utilizar como algo para abençoar alguém, se torna um problema no nosso relacionamento com a pessoa. Então o dinheiro é uma coisa muito legal, mas a gente tem que saber usar, e até mesmo quando a gente vai fazer a contribuição da gente. A gente ensinou isso há alguns anos na comunidade. E eu estou relembrando agora. Como é importante saber ajudar financeiramente alguém. Muito sério isso. Como é importante a gente saber emprestar as coisas para as pessoas. Como é importante a gente saber dar. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente perde o amigo. A gente perde o relacionamento. É sério? É fato isso? Mas é bênção de Deus essa orientação que Jesus nos dá. Então eu gostaria que você se colocasse de pé, para a gente orar nesse momento. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus sabe do seu momento financeiro. E Deus conhece as motivações do seu coração. Eu creio que Deus quer manter as nossas vidas, prover para cada um de nós. E eu creio até que Deus muitas vezes, não para todo mundo, quer aumentar a nossa renda. Mas eu tenho certeza que com isso sempre vem a responsabilidade de a gente ajudar a quem precisa. Porque todo o recurso que eu e você temos pertence ao Senhor. E um dia a gente vai ter que prestar contas para Ele. Então que a gente use com sabedoria, com graça, use para a glória de Deus, para abençoar pessoas, para usufruir também daquilo que Deus tem proporcionado para a gente. E que Deus te dê muito, desde que você tenha condição de receber isso, para que você também tenha um coração abençoador. E se no momento você não tem ou está faltando, sabe o que a gente precisa fazer? Orar uns pelos outros.
Porque Deus pode fazer os milagres dele para mover situações, abrir portas de trabalho para a gente, enfim, trazer bênçãos para a gente nessa área. Mas que a gente queira crescer nisso e se responsabilize por aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Amém? Quantos de vocês querem continuar crescendo financeiramente, crescendo na renda de vocês? Alguém não quer? Ah, bom. Faz mal não, isso é bênção. Só não podemos fazer qualquer coisa para isso. Temos que fazer as coisas certas, esperando que Deus cuide e nos faça prosperar. Eu fico tranquilo de falar sobre esse assunto, no sentido de que a gente não é essa, como alguns irmãos já falam, por que não se fala tanto? Porque a gente não é obcecado por dinheiro. A gente é apaixonado por Jesus. Que Jesus seja o amor da sua vida. Que Jesus seja a coisa que você mais queira nessa vida. Muito mais do que ter dinheiro. Porque quantas vezes a gente não tem dinheiro e Deus faz coisas tremendas e proporciona coisas para a gente e a gente vê o cuidado e o amor dele. E quantas vezes o dinheiro está sobrando e a gente está sem ânimo, sem graça na nossa vida. Então, dinheiro faz parte da vida, mas não vamos dar tanto valor a ele que ele não merece não. Amém? Valorize Jesus. Ame Jesus. Sabe o quê? Ame as pessoas. Se você não tem dinheiro para dar para alguém, não se preocupe. Dê um sorriso. Dê um abraço. Dê o seu tempo. Leia a Bíblia com essa pessoa. Eu nunca vou me esquecer que as pessoas que me acompanharam por alguns meses no início da minha caminhada com Jesus, não tinham dinheiro nem para pegar ônibus. Elas iam a pé na minha casa. Porque não tinham dinheiro. Como eu me senti amado por elas. Isso é bom demais. Eu quero terminar contando para vocês uma coisa, como Deus é fiel. Uma ocasião, tinha um grupo de pessoas sem quase nenhum recurso para pagar um curso que eles estavam fazendo. Um minutinho só. E essas pessoas foram desafiadas a colocar a necessidade delas diante de Deus. Nós estávamos numa sala, éramos um grupo pequeno. E aí o professor falou, eu queria que você viesse aqui e colocasse no quadro, qual é a sua necessidade? Ficou até envergonhado assim, né? Mas... E nós fomos, colocamos no valor lá que a gente precisava para poder honrar o curso que a gente estava fazendo. E eu olhei no quadro e falei, nossa, quantas pessoas, assim como eu naquele momento, não tínhamos recurso para terminar de pagar o curso, mas estávamos fazendo. E aí, quando todo mundo sentou, o professor pegou e falou assim, é isso mesmo? Vocês foram verdadeiros diante de Deus? Ou vocês colocaram aqui preocupados porque as pessoas iam ver o que vocês estavam precisando? Eu vou dar uma outra oportunidade. Diga para Deus o que você está precisando. Um por um foi levantando, apagando o quadro. Dobrou, triplicou. E aí ele falou, bom, agora sim, Deus vai ouvir as nossas orações. Porque Deus não abençoa o falso, o enganoso, a hipocrisia. E você sabe o que aconteceu? Uma semana depois, Deus mandou um casal da Holanda. E esse casal deixou uma doação para todos os estudantes. Todos os estudantes tiveram seu curso quitado. Ninguém ficou e nem precisou pagar mais nada. Então, qual é a tua necessidade? Não precisa pôr em nenhum quadro. Põe diante de Deus. E Ele vai te abençoar, porque Ele quer que você seja um abençoador. Amém? Ele vai te abençoar porque Ele quer que você seja um abençoador. Use o dinheiro para a glória do Senhor. Pegue a pessoa que está do seu lado, aí vire aí com 2, 3 pessoas. E eu quero pedir que você ore, independente da sua situação, que você seja ousado no Senhor, no Espírito de Deus, e que você ore por essa pessoa, e mesmo que você não conheça a realidade dela, não pergunte, diga, Senhor, Tu vês em secreto. Comece a orar, diga, Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão.
Senhor, eu oro para que ele possa ser suprido por Ti. Senhor, eu oro para que esse milagre que ele precisa na vida dele financeira aconteça. Eu oro para que ele seja um abençoador de vidas. Senhor, eu oro para que ele seja uma pessoa que prospere, para que a alma dele prospere, para que outras pessoas prosperem diante de Ti. Senhor, eu oro para que ele seja uma pessoa discreta. Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão. Senhor, me ajuda a ser uma pessoa que contribui com o necessitado. Ajuda o meu irmão a contribuir com o necessitado. Senhor, que os dons e os talentos do meu irmão sejam distribuídos àqueles que precisam. Senhor, dá sensibilidade a cada um de nós, para que a gente seja uma igreja abençoadora, uma igreja de coração aberto, que vive para agradar a Deus, que vive para abençoar aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Senhor Jesus, que seja o Teu Espírito, Senhor, através da boca do nosso irmão, profetizando, Senhor, a igreja nessa noite, e que coisas poderosas, milagres, Deus, aconteçam, Senhor. E o milagre maior, Deus, que haja alegria no coração, haja prazer no coração, haja, Deus, atitude de adoração diante do Senhor. Ó Deus, haja generosidade, haja o milagre da multiplicação, Senhor, dos recursos, ó Deus, da alegria, ó Deus, da bênção do Senhor sobre a igreja. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor vê em secreto e nos recompensa. E nos perdoe quando todas as vezes que nós contribuímos erramos por termos motivações equivocadas. Obrigado por Tua palavra, Jesus, por Tua simplicidade, por Tua orientação e porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, crê e até mesmo pede. Nós Te louvamos, Te engrandecemos nessa noite em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Diga que ele tem uma semana bem preciosa.